começar agora mais uma aula, e essa nossa aula vamos falar sobre o conjunto dos números racionais. Nós anteriormente já estudamos o quê? O conjunto dos números naturais, que é representado por esse símbolo aqui, né, que é a letra N, e também os números inteiros, que são os números negativos, positivos e o zero, representado pela letra Z. O conjunto dos números racionais, ele é representado por essa letra Q aqui, ó, letra Q. E ela tem um tracinho aqui dentro, tá vendo? Eles têm esse diferencial. O conjunto dos números naturais, o símbolo que o representa, é essa letra N, né? E observem, ele tem dois tracinhos aqui, ó. Tem dois tracinhos. E o conjunto dos inteiros, ó, ele tem dois tracinhos aqui, ó. Tá vendo? Ele tem esses dois traços aqui. E o dos racionais é a letra Q, né? E tem esse tracinho aqui. Muito bem. Conjunto, né? Todo mundo sabe que conjunto tem seus elementos. E quem são os elementos desse conjunto? São números, claro, né? E esses números são os números inteiros, são os decimais exatos, decimais não exatos e as frações. Então, todos esses elementos não são novidades, né? Para vocês que são do 7º ano. Os números inteiros acabamos de estudar, é o zero, os números positivos e os números negativos. E os decimais exatos são aqueles números decimais que terminam, né? Eles são exatos porque eles, quando você faz uma divisão de uma fração, do numerador pelo denominador, a divisão é exata. Então, nós vamos... Aliás, desculpe. A divisão dá um quociente exato, que é um número decimal. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Os decimais não exatos, né, que são aqueles números que não têm fim, né, como por exemplo aqui 0,222222. E esses três pontinhos aqui estão indicando que o número não termina, ele continua infinitamente. E ele se repete, o algarismo que vem depois da vírgula que está se repetindo, quem é? É o 2, 2, 2, 2. Tá? Esse tipo de número vai ser estudado também mais adiante, né? Que são os decimais não exatos. Tá? Mas já vou adiantar para vocês. Esse algarismo aqui que se repete depois da vírgula, né? Ele é chamado de período. Tá? Aqui tem outro exemplo. 5,1313. Nesse caso aqui, os três pontinhos indicando que continua. Quem são os algarismos que estão se repetindo? 1 e 3. Então, quem está se repetindo aqui é o 13. 13, 13. Tá? Para quem não lembra, algarismo é de 0 a 9. 0 a 9 você chama de algarismo ou número. E quando você tem a combinação de algarismos, como por exemplo 15. 15 é formado por dois algarismos, 1 e 5. E isso aqui é um número 15. Tá? Não existe algarismo 15. Algarismo ele vai de 0 até 9. Né? Então, 1 e 5 são algarismos que formam o número 15. Tá certo? E, finalmente, as frações, né? Que vocês já conhecem também. Então, tem o quê? 1 meio, 4 sétimos, menos 5 nonos. Ou seja, aqui já dá para brincar bastante com esse conjunto, né? Que nós temos aqui vários elementos interessantes. O interessante também é observar que antes só tínhamos números inteiros, só podíamos trabalhar com situações de exemplos de quantidades inteiras. Agora não, agora podemos trabalhar com números decimais e frações, que podemos trabalhar com um universo mais amplo, tá? Porque antes você só podia ir comprar no mercado 2 ovos, 3 ovos, 20 ovos. Agora não, você pode comprar o quê? Eu quero meio quilo de feijão, eu quero 750 gramas de café. Então você já pode trabalhar com situações, quantidades que não são inteiras. Tá? Bom, e uma representação bem simples, né? Criada por esse matemático chamado Venn, em homenagem a ele, essa representação ficou conhecida como diagrama de Venn. Esse diagrama aqui nos mostra aqui o quê? Nós temos aqui o conjunto, né, dos números naturais, que é esse aqui, 2, 3, 0 e assim por diante, né? Nós vimos que ele é infinito.
E também temos o conjunto dos inteiros, que vem mais para fora aqui, ó, menos 1, menos 8. Mas acontece que 2, 3, 0 também são elementos do inteiro. Então isso quer dizer o quê? Que essa fronteira aqui, ó, está dizendo que tudo que está aqui dentro é inteiro. Todos eles. Tá? Não é só aqui em volta, não. É tudo, tudo. Assim também como o conjunto dos racionais. Ó, tem essa fronteira aqui, ó. Então, tudo que está aqui dentro é racional, como nós acabamos de ver. Ó. São os números inteiros positivos, 0, os números inteiros negativos, fração, números decimais exatos e não exatos. Então, tudo isso aqui é racional. Então, observem, né? Nós estamos expandindo nossos conhecimentos, né? E isso é muito bom, né? Então, vamos continuar. Bom, como nós já vimos nos números inteiros, nós temos aqui também o módulo do número racional. Lembrando que o quê? Módulo é distância. Distância. E não existe distância negativa, só existe distância o quê? Positiva. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o módulo de um número vai ser sempre positivo, sempre. Tá? E aqui vocês podem ver, ó, o módulo de um número é representado entre barras. Aqui, ó, ele fica sempre entre barras. Ó. Então, se você quer se referir ao módulo de um número, você tem que botar as barras para dizer que você quer um módulo. Tá? Então, se ele é sempre positivo, quem é o módulo de menos 7 terços? Mais 7 terços. Quem é o módulo de mais 7 terços? Mais 7 terços. Tá? Quem é o módulo de menos 9,7? Mais 9,7. Quem é o módulo de mais 9,7? Mais 9,7. Tá certo? Então, o módulo é a distância desse número até o zero. Tá? Módulo é a distância do número dado até o zero. Não importa se o número está à direita ou à esquerda do zero. A distância é sempre positiva. E o simétrico oposto de um número? O simétrico oposto é o que está do outro lado da reta. Por exemplo, vamos aqui ver ó, a reta numérica dos números racionais. Então, veja bem, vamos pegar aqui o menos 5. Ó, menos 5. Quem é o oposto ou simétrico de menos 5? Ora, é o número que está do outro lado do zero e que está à mesma distância. Ó. Então, do menos 5 ao zero, ó, eu tenho isso aqui, ó, essa distância aqui. Menos 5 ao zero. Quem é que está do outro lado que tem essa mesma distância? O mais 5. Então, o simétrico ou oposto de menos 5 é o mais 5. Assim como o simétrico ou oposto de mais 5 é o menos 5. Tá certo? Então, vamos lá. Ou seja, simplificando, quando você quiser o simétrico ou oposto de um número, é só trocar o sinal. Ó, o sinal aqui não é negativo, então o simétrico dele é positivo e é o mesmo número. Tá? Aqui não é positivo, o simétrico dele vai ser negativo e repete o número. Aqui não é negativo, o simétrico dele vai ser positivo. Aqui não é positivo, o simétrico dele vai ser negativo. Tá? Então é bem simples, é muito simples. Tá? Só o que acontece? Muitos alunos confundem módulo com simétrico. Aí costuma errar. Tá? Uma coisa simples acaba errando. Então, cuidado. Módulo é distância, é sempre positivo. E simétrico, ele é o número que está do outro lado. Então, troca o sinal. Tá? Então, aqui embaixo nós temos a reta numérica, né, dos números racionais. Isso aqui é só para você localizar, tá? Isso aqui nós já tínhamos visto anteriormente. E para localizar os números decimais, basta você posicionar aqui. Ó. Por exemplo, se você quer o 3,8. 3,8. A parte inteira é 3. Então, você sabe que o número vai estar entre 3 e o 4. Né? 3,8, aqui está o 3 e aqui está o 4. Então, ele vai estar mais próximo do 4 do que do 3, ó, porque é 3,8. Ele já está chegando no 4. Tá? Então, está aqui, ó, o 3,8 estaria aqui. E se você quisesse o 0,9? 0,9 está entre o 0 e o 1. Então, ele estaria aqui, ó, bem pertinho do 1, 0,9. E se eu quisesse o menos 7,5? O menos 7,5. Menos 7, ele vai estar o quê? Entre o menos 7, como é vírgula 5, ele estaria localizado entre o menos 7 e o menos 6, ou o menos 7 e o menos 8? O que vocês acham?
E isso, ele vai estar localizado entre o menos 7 e o menos 8, então cuidado. Ele vai, como menos 7,5, ele vai estar bem aqui no meio. Ó. Então tá aqui, ó, menos 7,5. E a fração? A fração é um problema, né? Tem fração que é meio complicado, né? Mas vamos pegar uma bem simplesinha. Vamos pegar, por exemplo, o 1/2. 1/2. 1/2 você sabe que é o quê? É metade. É metade de quanto? Toda vez que você divide por 2 é a metade do número dado, no caso do numerador. O numerador não é 1? Então, a metade de 1 é quanto? 0,5, é o decimal 0,5. Então, 0,5 vai estar onde? Entre o 0 e o 1. Então, está aqui, ó, 0,5. Tá bom? Tá claro? Isso aí depois a gente vai fazer exercício e aí a gente vai assimilar melhor essas ideias. Bom, é importante também a gente lembrar um assunto que já foi visto, que nós vamos precisar dele, tá? Então, por isso que a gente vai fazer uma recordação aqui, ó, que é bem simples. É a conversão entre fração e número decimal. Ou seja, você tem uma fração e quer achar o equivalente decimal dessa fração. 2/5, o que você faz? Lembrando que o de cima é chamado de quê? Numerador. E o de baixo, denominador. Então, quando eu quiser converter fração para número decimal, nós vamos dividir o numerador pelo denominador. Ah, professor, mas não dá para dividir 2 por 5. Quando não dá, como é que a gente faz? Coloca o 0, a vírgula aqui é o 0. Agora, posso dividir. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, ficou 0,4. Aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. 3/4 é 3 dividido por 4, ó, o numerador dividido pelo denominador. Quanto é que dá 3 dividido por 4? Eu não posso, o 3 é menor que 4. Então, a gente coloca o 0, a vírgula, aqui a gente coloca o 0. Opa, 30 por 4 eu posso. 30 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 7, né? 7 vezes 4, 28. Subtrai, dá 2. Eu não posso dividir 2 por 4. Então, a gente coloca o 0. Só que aqui você não vai fazer nada, que você já colocou a vírgula, né? Colocou o 0, 20 dividido por 4 dá quanto? 5. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então, ficou 0,75. Tá? Lembraram? Fácil, né? Muito bem. Depois a gente vai voltar a fazer mais exercícios sobre isso. Agora, e quando eu tenho um número decimal e quero passar para a fração, como é que a gente faz? É simples. Tira a vírgula do número. Se você tirar a vírgula do número, vai ficar esse 0. 0 à esquerda do número não precisa. Tira a vírgula do número e o número vai ficar no numerador. E no denominador vai ficar o quê? Uma potência de 10. Potência de 10. Lembra? Já vimos potenciação? Muito bem. E toda potência de 10 começa com o algarismo 1. Sempre. E depois virão os zeros. Mas quantos zeros eu vou colocar? Ah, aí é que está. A quantidade de zeros vai ser igual à quantidade de algarismos que você tiver depois da vírgula. Quantos algarismos nós temos aqui? 2, ó. O algarismo 3 e o 4. Tem 2 algarismos, então 2 zeros. Está aqui, ó. Está aqui o equivalente fracionário do número decimal 0,34. Tá? Esse aqui, 25 inteiros, 785 o quê? Milésimos. Lembram que nós já vimos isso aí? Então, nós temos aqui, ó, o primeiro algarismo depois da vírgula está em que casa? Dos décimos. E o próximo? Dos centésimos. E o próximo? Dos milésimos. Então, nós temos 25 inteiros, 785 milésimos. Então, vamos tirar a vírgula, tiramos a vírgula. Está aqui o número sem a vírgula que fica no numerador. E no denominador, uma potência de 10. Então, já começa com 1. E agora só vem 0. Se só vem 0, quantos zeros? Quantos algarismos depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, 3 zeros. Acabou. Bom, então essa aula a gente vai ficando por aqui. A próxima vamos ter exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.